Salve, salve aí meus amigos, bem-vindo ao meu canal Marcos Paiva Dicas e Desenvolvimento, com mais uma questões de concurso, abordando sobre informática. Vamos falar hoje das questões da banca FGV de 2019. Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, Agente de Trânsito e Transporte. Essa prova foi recente e antes de começarmos com as questões, quero falar para você, se você está preparado, se você está se preparando para o concurso do IBGE, vou deixar um link com material completo onde você estará preparado para fazer a prova do IBGE. Aqui eu estou no site, vou deixar um link direcionado para cá. Aqui tem a apostila de agente censitário operacional. Aqui são as vagas, as inscrições. Aqui tem falando sobre tudo, sobre o que contém na apostila, tá? E descendo aqui nós temos também de coordenador censitário sub-área, tá? E aqui embaixo também tem todo o material falando sobre a apostila. Aqui também nós temos o índice, tá? Caso você clique aqui, ó, você pode ver também o que contém nessa apostila, tá? Veja aí devagarzinho, com calma. Ó, esse aqui é o outro, de agente censitário: língua portuguesa, raciocínio lógico, ética no serviço público, noções de administração, noções de informática, tá? Isso é o que vai conter na apostila. Mas vamos voltar onde nós paramos aqui, falando sobre as questões, todas focadas no IBGE. Então vamos à primeira questão. A primeira questão fala sobre o Windows 10. Diz o seguinte: assinale a opção que indica na tecla utilizada para abrir o menu iniciar. Beleza. Essa aqui eu acho que é a mais tranquila, tá? Eu acredito que todos vão acertar. Sendo que vamos fazer sempre, quando você for fazer a prova, não deixe de marcar as palavras-chave, tá? Envolver, sublinhar aquelas palavras que vão mostrar qual é a pergunta que o enunciado está querendo. A gente vai vamos conseguir chegar mais o resultado se nós fizermos isso, tá? Então aqui em vermelho eu deixei, ele quer saber como a tecla utilizada para abrir, mostrar um menu iniciar. Essa aqui é bem tranquila, tá? Lá no teclado tem esse desenho da logo do Windows, tá? Onde com ele nós podemos fazer algumas teclas de atalho, tá? Como por exemplo abrir o Explorer, tá? Que é o botão, que é essa tecla mais o E, tá? Ou executar, que é o Windows mais R. E aí tem outras, tá? Vamos para a próxima. Número 2, ele fala o seguinte: assinale a opção que indica o aplicativo do Office utilizado para ler ou escrever e-mail, tá? Bem tranquila também. Na alternativa A nós temos o Access, no B Excel, no C Outlook, no D PowerPoint e no E Word, tá? Se você não sabe, vai saber agora. Para ler ou escrever e-mail é o Outlook, tá? E deixei aqui ao lado para você matar realmente a charada desses programas, desses aplicativos do Office, tá? O Access é um gerenciador de banco de dados. Quando falar em banco de dados, vamos utilizar sempre o Access. Falou em Excel, nós vamos criar planilhas, edição de planilhas, criar cálculos matemáticos. O Outlook, como já foi falado, gerenciador de contas de e-mail. O PowerPoint, criação e edição de apresentação. Tá? Igual o exemplo é o seguinte: esse aqui que eu estou criando aqui, esse slide aqui, é uma apresentação no PowerPoint que eu fiz aqui para vocês.
E aqui o Word é o processador de texto, tá? Lá a gente vai criar currículo, vamos criar diversos textos, livros, TCC e etc. Beleza? Vamos para a próxima. A número 3, assinale a opção que indica o dispositivo semelhante a uma impressora. Observa que eu deixei marcado, grifado em vermelho, semelhante a uma impressora, que pode ser utilizado para gerar imagens em folhas de papel tamanho grande. Gerar imagem em folhas de papel de tamanho grande. Beleza. Semelhante a uma impressora. Blu-ray? Não. DVD? Não. HD? Não. Plotter? Pode ser. E scanner? O scanner é só se fosse um multifuncional, né? Que a scanner só faz escanear o que você quer do seu computador, né? Da folha para o computador, né? Então, sem sombra de dúvida, é o plotter, tá? Que é uma impressora de grande porte, tá? Então, por isso que é para gerar imagens em folhas de papel tamanho grandes, tá? Então, vamos para a próxima. A número 4, considere a unidade óptica de 120 milímetros, listadas a seguir. 1 ele diz Blu-ray, no 2 CD-ROM, no 3 DVD. Tranquilo. Com relação à capacidade de armazenamento, olha só, já deixei em vermelho capacidade de armazenamento, da maior para o menor. Então, os dispositivos são respectivamente. Então, vou ler de novo. Com relação à capacidade de armazenamento, da maior para o menor, os dispositivos são respectivamente. Então, desses três aqui, ele quer saber, numa ordem decrescente, né, do maior para o menor, que armazenam mais informações, tá? Capacidade de armazenamento. E seguindo a ordem, nós temos a letra B. Você vai falar por que a letra B? Porque o Blu-ray ele é a última tecnologia hoje criado em CD, né? Então ele tem uma maior capacidade. Em segundo lugar vem o DVD, que também tem uma capacidade bem excessiva, comparada a 4 GB, né? E o CD-ROM já é aquele antigo, né, que só tem 700 MB. Eu deixei aqui o lado, a gente não esquecer, tá? Então uma ordem crescente, né? Aqui eu estou colocando em crescente do menor para o maior. O CD pode armazenar até 700 MB, enquanto o DVD em 4.7 GB, e alguns pode armazenar até 9 GB. E em primeiro lugar, nós temos o Blu-ray, pode armazenar até 50 GB usando 2 camadas. Então, vendo aqui novamente na letra B, o 1, que é o Blu-ray, né, que ele pede respectivamente o maior para o menor. Então, o primeiro é o Blu-ray. O número 3, que é o DVD, então é a segunda ordem. E o 2, que é o CD-ROM, que está em terceiro lugar, tá? Então a resposta é a letra B. Vamos para a próxima. Agora falando sobre Excel, e diz o seguinte: os alunos de uma escola fazem 2 provas durante o período letivo P1 e P2 e serão aprovados se a média dessas notas for superior a 5. Observe que eu já comecei a marcar tudo, tá? Muitas coisas importantes aqui nesse enunciado. De cara ele já fala que vai usar 2 provas, tá? Em períodos de 2 provas, e utilizou uma fórmula, que ele já diz uma fórmula. Se a média dessas notas for superior a 5, ele vai ser aprovado. Caso contrário, ele vai ser reprovado. Óbvio, né? Então são 2. Então o que ele está fazendo? Está tirando a média de 2 notas, que você pode observar aqui, ó. Aqui tem 3 nomes: Eduardo, Ricardo e Ana. E aqui tem as notas do P1, P2. E aqui o resultado da fórmula referente a essas 2 provas aqui que eles fizeram.
A planilha a seguir foi construída no Excel 2016 para determinar automaticamente o resultado de cada aluno. Marcos, só tem que ser no Excel 2016? Não. Esse cálculo aqui você pode utilizar em nas outras versões também você vai fazer esse cálculo e vai chegar ao mesmo resultado. Tá legal? Então, para isto, uma fórmula foi digitada na célula D2, que é aqui, D2, este aqui. Aí ele vai copiar, Ctrl C, e vai colar aqui embaixo. E aí ele vai fazer a mesma coisa na outra até chegar a essa aqui. Que ele diz aqui, ó, nas demais células na mesma coluna D, certo? Assinale a opção que indica a fórmula digitada em D2. Então ele quer saber a fórmula aqui, que todos aqui chegou o resultado. Né? Olhando rapidamente, primeiro a gente marca, né? Falou em Excel, a gente tem que observar vários aspectos, tá? Não somente as palavras do enunciado, mas a gente tem que olhar para a tabela também, para a gente entender legal. E seguindo uma lógica, sempre quando a gente vai fazer um cálculo de aprovado e reprovado, a gente sempre vai utilizar a função C, tá legal? Porque ele tem um melhor resultado. Então, se a gente ver aqui, ó, o primeiro, observa, a gente fosse calcular 4, o 0, ó, reprovado, não tem como. Só olhando aqui você vê, ó, 9, o outro 9,5 foi aprovado, 7 e 6 foi aprovado. Dá para tirar esse raciocínio, né? Então temos a função C. Caso você não saiba, essa função C tem que estar na sua mente, tá? Você não pode esquecer. Essa é bem simples, essa função. As bancas pedem demais, não somente na FGV, tá? Nas outras bancas também, tá? Então grave bem essa aqui, você não tem jeito, isso aqui você tem que gravar. E é bem tranquilo, ó, igual, porque sempre quando vai iniciar uma função, tem que começar com o sinal de igual. O C, porque é a função C, e aí começa entre parênteses, ó, observa, entre parênteses, sempre. Teste lógico, que é o teste que a gente vai querer, né, que nesse caso aqui seria a soma desses dois aqui, e dividido por 2, né, porque tem que tirar a média para saber se ele tirou 5. Se ele tirou 5, ele vai ser aprovado. Então aqui seria o teste. E sempre aqui vai ser verdadeiro. Então se aqui for 5, por exemplo, então ele é aprovado. Caso contrário, vai ser falso. E nunca esquecendo do ponto e vírgula, tá? E nunca esqueça, se for um caractere, tem que ser entre aspas, tá? E se for número, não precisa. Então, olhando para essa fórmula e olhando para as alternativas, a gente já vai começar. Nem precisa fazer cálculo, aqui não precisa fazer cálculo. A gente só vai observar e matar as charadas. A gente vai eliminar as alternativas. Por exemplo, vamos lá, letra A. Aqui ele começa certinho, mas está faltando o quê? O parênteses. Então já eliminamos essa daqui. Aqui ele está utilizando na B, média. Então podemos... aqui ele chegaria à média, mas não ia falar se era aprovado ou reprovado. Então nós podemos eliminar a B também. Na letra C ele começa com índice, que também não utiliza na função C. Nós podemos olhar aqui ao lado. E na D ele começa certo, mas ele faz o seguinte: C, B mais C2 dividido por 2 igual a 5, ponto e vírgula, igual a aprovado, ponto e vírgula, reprovado. Então, essa é a questão D, tá? Eu fiz esse suspense só para você raciocinar um pouco, tá? Então, não tem outra alternativa. A resposta correta é a letra D, tá? Ele tá certinho, ó. Igual, abriu parênteses, fechou parênteses. Abriu um parênteses aqui, B2 mais C2, fechou. É a soma dos dois dividido por 2. Somou os dois dividido por 2, ele vai querer saber se é maior que 5. Se ele for maior que 5, ele vai ser aprovado. Caso contrário, reprovado. Vou voltar aqui rapidinho. A letra E, porque não foi? Porque começa certo,
mas aqui ó, tá sem parênteses e ainda tem um senão, que isso não é utilizado aqui no Excel, mas utilizo o senão em algumas programações, tá? Algumas programações nós utilizamos o C e depois utilizamos senão, tá? Mas aqui é Excel e nós não utiliza isso. Então a alternativa correta é a letra D, tá? Só por eliminação, não precisamos fazer nem cálculo, tá? E vamos para número 6 e última. Aqui é para você acertar e não esquecer mais. No explorador de arquivos, Windows Explorer, do Windows 10, para remover um arquivo previamente selecionado sem enviá-lo para a lixeira. Deve ser usado. Beleza. Aqui eu nem deixei em vermelho, né? Mas o que eu poderia marcar aqui? Ele quer saber, ó, para remover um arquivo selecionado sem enviá-lo para a lixeira. Aqui eu poderia ter sublinhado, mas eu sublinho o mais importante aqui, ó, que é o Windows Explorer. Eu tenho que saber onde é que ele está. Eu sabendo onde ele está, eu vou saber quando ele remover para a lixeira, eu vou utilizar um desses comandos aqui, tá? Apertou Delete, ele vai para a lixeira, tá? Pressionou Shift, ele vai ser eliminado, tá? Ele vai ser excluído e não vai para a lixeira, tá? Não lembre dessas teclas aqui, ó, Shift mais Delete, tá? Ou caso seu teclado não tenha escrito Shift, essa seta aqui para cima e o Delete você vai deletar o arquivo sem mandar para a lixeira, tá? Eu vou deixar o link com essas questões, faça o download e exercite, tá legal? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.